busca o Senhor, de nada tem falta. Amém? Que Deus possa abençoar não só os presentes, mas também aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Como eu acabei de dizer, no dia 12, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, nós vamos estar aqui comemorando mais um aniversário do nosso ministério. Estaremos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Queria cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, que Deus possa abençoá-los abundantemente em nome do Senhor. Eu sei que essa palavra vai falar comigo, já falou, mas vai falar ainda mais, né? E vai falar com cada um que está aqui. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço para o Lucas da Web Gospel lá em São Paulo. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor então no livro de Números, capítulo 27. Números 27 fala sobre a lei acerca dos direitos de filhas herdeiras e fala sobre as filhas de Zelofeade. Amém? Vamos ler. Diz assim, olha: então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Aí o versículo 5 diz assim: Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo certamente. Lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Amém. Por favor, os irmãos podem sentar. Irmãos, nós vamos meditar hoje sobre as filhas de Zelofeade.
Quando o povo, os judeus saíram do Egito, eles atravessaram o deserto. E por a rebelião causada, porque Corá com outros homens inflamaram o povo contra Moisés e contra o Senhor Deus. Então esses homens morreram, porque eles queriam apedrejar Moisés e queriam apedrejar Arão, e murmuravam contra o Senhor. Então eles morreram no deserto por causa da sua murmuração, por causa da sua rebeldia, por causa da sua blasfêmia contra o Senhor Deus. Mas não foi o caso deste homem, porque quando houve toda aquela rebelião, ele foi um dos que ficou do lado de Moisés, um daqueles que ficou do lado de Calebe, de Josué, quando voltaram da terra e espiaram a terra. Eles não se rebelaram contra o Senhor, nem contra Moisés, nem contra Arão, não se revoltaram contra o Senhor, mas confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor, ele temeu ao Senhor. E a sua atitude foi não somente de reverenciar a Deus, mas também ensinou as suas filhas. E na sua fé, na sua esperança, ele dizia às suas filhas: vamos temer ao Senhor, vamos crer no Senhor, porque o Senhor prometeu que nos daria uma terra que mana leite e mana mel. Então vamos viver para o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos esperar no Senhor, vamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E assim ele teve 5 filhas, e ensinou todas elas a andar no temor do Senhor, a esperar no Senhor, a confiar no Senhor, e dizendo: um dia vocês entrarão na terra, um dia vocês vão comer dos frutos dessa terra, um dia vocês vão se estabelecer nessa terra, e vocês vão servir e adorar o Senhor nessa terra, vocês vão plantar, vocês vão colher. Como ele tinha aquela esperança, como ele olhava para o futuro, e ele via ali a esperança no Senhor, ele ensinou a sua família, as suas filhas, a temer ao Senhor, a andar na presença do Senhor, a esperar no Senhor e a confiar no Senhor. Só que teve uma coisa: ele morreu. E quando este homem morreu, ele tinha 5 filhas e nenhum filho. E segundo quando as terras fossem repartidas, divididas, quem teria direito à possessão das terras seriam as tribos, as 12 tribos, mas somente os homens. Quem vai ter terra? As mulheres terão terra? Não, só os homens. Os homens terão. Então é o seguinte, olha, se o pai morreu, ficou o filho mais velho, o primogênito, então ele recebe a parte que lhe couber na terra. E as suas irmãs vão morar com ele na casa, vão trabalhar na terra, vão ali juntos viver, construir a sua casa, morar, ter a sua moradia, ter a sua terra para o seu sustento, para criar as suas ovelhas, os seus rebanhos, os seus gados, para plantar, para colher. Só que tem uma coisa: esse homem não tinha nenhum filho, somente filhas. E pela lei e pela divisão das terras, as mulheres não teriam direito. Então, o que seria agora dessas mulheres? Essas 5 irmãs, elas seriam o quê? Elas seriam moradoras de rua. Quando chegasse lá, todo mundo ia ter a sua possessão, ia ter a sua parte, ia ter a sua herança, e elas iriam o quê? Elas iriam morar de favor na casa de alguém, se alguém assim tivesse um coração bondoso e as acolhesse, senão elas ficariam na rua.
e o que elas comeriam, e mesmo que morasse com alguém, ela tinha que sujeitar aquelas famílias, aquelas pessoas, a humilhação, às vezes o desprezo daquelas pessoas, porque elas não tinham para onde ir, não tinham como sobreviver. Então, essas 5 moças, elas tomaram uma decisão. Essas moças, elas tomaram uma posição, uma atitude. E hoje nós vamos aprender quem são essas moças e quais são as atitudes que elas tomaram. Primeira coisa que nós temos que entendermos. Vamos ver algumas coisas primeiro que essas moças fizeram. Número 1. Mediante toda essa situação, elas não blasfemaram contra o Senhor. Por quê? Porque elas foram ensinadas a adorar ao Senhor. Elas foram ensinadas que quando você tiver alguma dificuldade, quando você passar por alguma tribulação, quando você passar por alguma fatalidade ou alguma dificuldade na sua vida, não deixe de louvar ao Senhor. Não deixe de buscar o Senhor, não reclame, não murmure. É muito fácil às vezes nós ficarmos reclamando. O meu pai serviu a Deus, ele foi fiel ao Senhor, nos ensinou a ser fiel ao Senhor, a temer o Senhor. E o que nos adiantou tudo isso? E que nos adiantou essa nossa fidelidade, a fidelidade do nosso pai, a nossa fidelidade, se agora, olha só, qual vai ser o nosso futuro, qual vai ser as condições que agora está o nosso destino, melhor assim dizendo. Só que esse texto aqui diz-nos, e ele é claro, que o meu destino e o seu destino, quem vai fazer somos nós mesmos. Ou a gente senta e assume que o destino é que vai julgar a nossa causa e ele é que vai decidir a nossa vida, ou nós nos levantamos e falamos, não, quem decide a minha vida sou eu, quem decide o meu destino sou eu mesmo. Primeiro que ela fez, primeira coisa, não vamos blasfemar contra Deus, não vamos reclamar, não vamos ficar aqui lamentando. Número 2, não vamos nos desanimar. Eu acho que eu estou um pouco... Não, agora não é hora de desânimo. Agora é hora de nós tomarmos uma posição e de nós irmos em busca daquilo que é nosso por promessa e por direito de Deus. Não vamos desanimar, não. Número 3, elas reivindicaram a sua herança. Olha, nós temos direito como todos têm direito. Por quê? Porque nós somos, olha a nossa filiação, nós somos filhos de quem? Do pai Abraão. Nós temos descendência, e se nós temos legítima descendência de Abraão, nós temos direito a esta herança. Fazemos parte desse povo. E se o Senhor prometeu que nos daria uma terra que mana leite e mel, eu creio que Ele prometeu para os filhos de Levi, para os filhos de Naftali, para os filhos de Judá, mas também para os filhos de Manassés. Nós fazemos parte porque temos linhagem e temos sim direito. Agora, basta ter direito? Não. Elas foram em frente. Primeira coisa, elas tiveram conhecimento. Estavam amparadas na certeza da justiça de Deus. Sabe por que elas nasceu no coração dessas moças o desejo de herdar? Olha, o nosso pai nos ensinou uma coisa.
Ele nos ensinou que o Senhor é justo, e o Senhor faz justiça. Seria justo nós atravessarmos todo este deserto? Seria justo nós vermos um Deus que coloca uma nuvem de glória, coluna de fogo, que faz cair o maná, nós comemos maná, bebemos da água da rocha, nós fomos sustentados, alimentados pelo nosso Deus, e Ele esteve conosco e nos deu vida e nos deu vitória, todos esses anos para agora nós terminarmos desta maneira que estamos prestes a terminar? Olha, vamos recorrer ao Senhor, porque o Senhor é justo. Garanto que antes disso ela procurou as opiniões. Estamos com um problema, o que você acha? Eu acho que você não tem direito. A regra é clara. O seu pai não teve filhos, só teve filhas, e mulheres não têm direito, e vocês não têm direito. Aí pergunta para o outro, o que você acha? Eu acho que você não tem direito. O que o ancião acha? Eu acho que você não tem direito. E ela pergunta para muitos, e muitos dizem a mesma coisa: você não tem direito. Só que elas dizem assim: todos vocês podem achar que eu não tenho direito, mas o Deus que eu creio e o Deus que eu sirvo é justo. O Senhor é justo. Eu já vi que pelos homens eu não vou conseguir nunca, mas eu posso recorrer, eu posso apelar ao Senhor, e sei que aquilo que o Senhor falar, isso vai virar lei. Então, essas moças, elas fazem uma coisa que ninguém fez em Israel. Elas quebraram todos os modelos e os costumes humanos criados. Primeiro, mulher não é nem contada. Quantas pessoas tem aqui? Só conta os homens. Mulheres nem se contavam. Mulher pode falar? Não, não tem direito. A mulher pode ser sacerdote? Não. A mulher pode ser isso? Não. A mulher pode... Não. Então, se ela não tinha direito nem de falar, nem de expressar, e a mulher não era nem contada, como que ela chegaria diante de Moisés? E como ela chegaria diante dos sacerdotes? Como ela diria assim: olha, todo mundo está dizendo que eu não tenho, mas eu quero saber a opinião de Moisés. O que Moisés acha disso? Por quê? Porque eu sei que Moisés é um homem ligado a Deus. Então ela quebra todos os modelos, os padrões, os costumes da época. Quebra todas as barreiras. Porque você acha que alguém não tentou tirar isso da cabeça dela? Você acha que alguém não tentou impedi-la? Você acha que alguém não tentou fazer com que ela desistisse daquela ideia? Daqui a pouco você vai ver por que elas não desistiram. Sétimo, elas venceram todos os impedimentos. Eu sei que Deus está falando com você hoje. Talvez você tenha um desejo, você necessita de alguma coisa na sua vida, ou você tem buscado algo, e você está vendo tantos obstáculos, tantos impedimentos, você está vendo tantas barreiras, você está vendo tantos impedimentos, e você vê às vezes, cada vez mais você vê aquilo que você espera ficar cada vez mais longe. Aí pode vir o desânimo, a decepção, pode vir o medo, pode vir a tristeza, mas não foi isso que aconteceu com essas moças. Elas tinham um fundamento. Preste atenção no que eu vou dizer.
Hoje de manhã nós estávamos falando da escola bíblica sobre métodos e fundamento. Nós podemos ter muitos métodos e não importa qual seja o método, mas o que interessa, o que importa é o fundamento. O método é a maneira que você vai fazer, e cada um faz como achar melhor, como achar que lhe é mais fácil. Mas o fundamento deve ser o mesmo. Vou dar um exemplo disso. Você vai edificar uma casa, né? Uns edificam uma casa maior, outros menor. Um faz uma casa com 2 dormitórios, outro com 3. Um faz uma casa à terra, outro faz um sobrado. Um faz com abrigo para 2 carros, outro faz sem abrigo. Outro com um carro, para um carro. Enfim, cada um faz a sua casa conforme as suas posses. Cada um faz a sua casa conforme as suas forças. E quando o Senhor disse que aquele que construir uma casa, Ele não disse quem construir uma casa grande, ela vai aguentar mais, e quem fizer uma casa menor, vai aguentar menos. Se você fizer uma casa com muitos dormitórios, a sua casa vai resistir quando vierem a tempestade. Mas se você fizer uma casa de 2 cômodos, e quando vem o vento, a casa cai, porque ela é pequena. Não foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse assim: a sua casa vai cair, não importa o tamanho, o comprimento, a largura, ela vai cair, se o fundamento que você construiu for areia. Mas se você construir uma casa e ela tiver um alicerce profundo, na onde? Numa rocha, num lugar firme, a sua casa não vai cair nunca. Aonde ela está alicerçada? O que prevalece são os fundamentos na qual ela está estabelecida. Não o método que você fez, mas na onde você fez é que faz a diferença. Assim é o fundamento. Quando este homem chamado Zelofehade, ele morreu, ele deixou um memorial. O memorial que ele deixou para suas filhas, para suas 5 filhas, foi justamente aquilo que ficou registrado na mente e no coração delas, pois ele foi um servo fiel a Deus, um servo fiel a Deus, que não participou da revolta contra Moisés. Ele foi fiel ao Senhor, temeu a Deus, guardou, esperou, confiou. Esse foi o memorial dele. E foi baseado nisso que as filhas chegaram a Moisés. Elas não chegaram a Moisés: nós estamos aqui porque nós somos mulheres, mas Moisés, se nós virar morador de rua, o senhor não vai ter dó de nós? Eu não. Por que não? Porque os seus pais morreram, porque rebeliaram contra o Senhor. Nesse caso, até as famílias teriam morrido também. Será que na hora você não se esconderam, e o seu pai morreu e você? Não, meu pai não morreu do pecado de blasfemar contra o Senhor e nem de se levantar contra o seu santo servo Moisés. Ele morreu porque ele morreu. Mas ele foi fiel ao Senhor e ele não se rebeliou contra o servo de Deus, Moisés. Então, a atitude dessas mulheres, que nós vamos ver o que aconteceu. Quando chegou diante de Moisés, ele disse assim: Moisés, nós bem sabemos que o Senhor Deus é justo. E Moisés, como era um homem ligado a Deus, temente a Deus, mas Moisés nunca se colocou no lugar de Deus. Quando Moisés recebe aquela reivindicação
Quando as mulheres apresentam a sua causa, Moisés disse assim: olha, eu não sei como resolver o problema de vocês, mas esperem que eu vou consultar ao Senhor e vou falar com Ele. Então Moisés chega e apresenta diante do Senhor e disse: Senhor, tem 5 jovens lá, 5 moças lá, que o pai delas morreu, e agora elas vão ficar sem herança. Então, elas querem saber se elas vão ter direito ou não, e eu não sei dizer para elas. Por quê? Porque o que se diz no acampamento aqui é que elas não podem ter a herança, mas nós viemos aqui para buscar, segundo elas disseram, o pai dela foi fiel a ti, e elas disseram que o Senhor é justo. E a Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo certamente, então lhes darás herança, elas têm direito, e você fará com que elas herdem aquilo que lhe é de direito. E a partir de hoje, todas as mulheres que se encontrarem na mesma condição delas, também deverão receber as suas posses. A atitude dessas mulheres abriram oportunidades, não somente para elas, foram abençoadas, mas abriram oportunidades para outras mulheres que não teriam direito à herança e teriam que passar uma vida de uma forma miserável. Elas não só foram abençoadas, mas abriu as portas para que muitas outras pessoas também fossem abençoadas. Quando você é abençoado, você não só é abençoado, mas você abre portas para que outras pessoas sejam abençoadas juntamente com você. Mas, antes de nós orarmos, eu quero falar mais um pouco dessas meninas. Primeira coisa, a palavra do Senhor dá o nome dessas moças. Aqui no versículo 1 diz assim, que o nome das suas filhas são, primeiro, Macla. Sabe por que essas moças venceram? Sabe por que essas moças não foram derrotadas e foram vitoriosas? Porque no judaísmo, o nome que se dava à pessoa é o seu chamado espiritual. O nome que se coloca numa pessoa é uma evidência daquilo que ela vai ser. Era uma forma profética. Não somente falar assim, mas uns nomes, né? Alguém fala assim, eu não colocaria esses nomes nas minhas filhas. Mas era um chamado espiritual, era uma palavra profética na vida daquelas moças, daquelas crianças, né, quando nasceram. Primeiro, Macla. A palavra Macla significa confiança. Então, quando chega a primeira, fala assim, olha, meu nome é confiança. Ela confiou. E quando alguém, imagine, confiança, vem aqui. Não era estilo dela não confiar. Eu confio. Quando essa moça dizia assim, o Senhor, Ele é justo. E o nome dela dizia confiança. Ou seja, eu confio na justiça de Deus. O acampamento inteiro diz que nós não temos direito, mas é assim ainda. Eu confiarei no Senhor, porque o meu nome é confiança. Você quer vencer? Você vai ter que ter o nome de confiança. Você vai dizer, o meu nome é confiança. Eu confio no Senhor. Quando tudo está dizendo ao contrário, que você não vai conseguir, você confia no Senhor e diz, eu confio na justiça do meu Deus. Eu confio na grandeza do meu Deus. Eu confio no poder do meu Deus.
Está duro ficar aqui, tá muito quente o pé aqui. Não vai dar luz não. Segundo nome, Noa, significa aquela que ninguém pode deter. O acampamento inteiro dizia assim: olha, não perca tempo, você não tem direito. Minha filha, sabe como que eu chamo? Aquela que ninguém pode deter. E quem vai deter esta pessoa de se apresentar ao Senhor? Quem vai detê-la de confiar no Senhor? Agora, me dê a mão. A confiança da mão para aquela que ninguém pode deter. Aí chega a terceira, que chama, o nome dela é Ogla, que significa aquela que não anda com o pé amarrado. Aquela cujos pés não estão amarrados. Olha, se eu fosse você, eu nem ia falar com Moisés, porque você não tem direito. Os meus pés não estão amarrados. E se os meus pés não estão amarrados, eles estão livres. E quem vai me conduzir até Moisés? São os meus pés, e eu vou. Aquela que não anda com os pés amarrados. A quarta, Micla, significa aquela que tem autoridade. Imagine alguém venha tirar da cabeça dela, ela com autoridade, e fala assim: não, nós vamos vencer, porque o Senhor, Ele é justo. O nosso pai foi justo com o Senhor, foi temente ao Senhor, e o Senhor honrará e nos fará justiça. Então, junta a confiança e junta a autoridade. E por fim, a última chama Tirza, que significa deleite, ou a delícia da vida e prazer de Deus. Delícia da vida. Ô, delícia da vida, o que você vai fazer no seu futuro? Eu vou ser moradora de rua. Você acha que combina com o meu nome? Delícia da vida, morrendo de fome? Delícia da vida, mendigando o pão? Você sabe, delícia da vida, a hora que eu chegar lá, eu quero pegar aquele cacho de uva que tem que 2 homens carregar, e eu vou colher da minha terra isso, e eu vou me deliciar daquilo que Deus me dá prazer, e aquilo que o Senhor tem para me dar, me dará o prazer, e eu vou me deliciar nas coisas do meu Deus. Tá bom, que eu vou dormir na sarjeta? Eu vou dormir no relento? Sendo que eu tenho um Deus que me dá prazer, e o meu Deus que me dá as delícias. E quando ela dizia isso, a outra dizia eu tenho a confiança que isso vai acontecer. E a outra chegava: com autoridade nós vamos até Moisés. E a outra: os pés não estão amarrados, vamos lá. E sem dizer a outra: ninguém vai nos deter. Pode o acampamento falar assim: vocês vão perder o tempo de vocês, se disse, mas nós confiamos no nosso Deus, e nada pode nos deter. Você quer ser abençoado? Você ainda quer ser abençoado? E o seu obstáculo, como é que fica? Eles vão te deter? Você vai saber que existe um Deus que te dá o melhor dessa terra, e você vai se conformar com aquilo que é pior? Você vai deixar de receber as grandezas do Senhor para viver naquilo que o futuro te propôs isso, e você vai ter que aceitar, e você não vai fazer nada, e você vai ter que aceitar isso, dizer: é o destino, é a vida, fazer o quê? Eu sei, pode ser o destino, pode ser a vida. E o meu Deus, onde Ele está? Onde Ele está? Então, essas mulheres tiveram uma grande vitória, porque o Senhor estabeleceu, porque o Senhor enviou a sua palavra a Moisés e disse: diga às filhas de Zelofeade
que elas terão direito à herança, elas estão certas, e o justo é que elas também tenham as suas terras. Alguém pode falar, que final feliz, e eu tenho que selar, que final feliz, por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia, e a palavra de Deus não pode cair por terra. Pode? Eu acho que não. Então, abra a Bíblia em Josué capítulo 17. Josué capítulo 17, versículo 3. Josué 17, 3. Achou? Diz assim: Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são esses: Macra, Noá, Ogla, Milca e Tirsa. Elas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bassã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus irmãos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. Você está entendendo isso? Quando chega aqui na hora de dividir a herança, na hora de dividir a herança que caberia à meia tribo de Manassés, entraram e disseram: esta área, esta terra pertence aos filhos de Manassés. As 5 moças estavam lá. Onde estava Moisés? Não mais presente. Moisés era morto, e Josué, filho de Num, foi aquele que sucedeu Moisés. E a hora que começa a separação de terra, essa terra fica para você, essa terra para você, essa terra para você, esse pedaço fica com você, esse fica com você, e foram distribuindo as terras. E aquelas jovens ficaram ali esperando aquilo que lhes pertencia. Mas quando tinha somente convocando e dando aos homens, essa parte é para um, essa para outra, essa para outra, essa para outra, mais uma vez, essas 5 moças se juntaram, e agora elas compareceram diante do sacerdote, e compareceram diante de Josué. Agora elas não precisavam do argumento, usar o argumento, dizendo: meu pai foi fiel ao Senhor, e não se rebelou contra o Senhor e nem contra Moisés. Mas agora ela trazia consigo a própria palavra do Senhor. E quando ela chega, ela disse assim: Josué. E ela chega também diante do sacerdote. Eleazar. E ela disse: olha, o nosso pai morreu e não teve filho homem, apenas nós, moças, mulheres.
Mas a nossa causa já foi levada diante de Moisés, e Moisés falou com o Senhor, e o Senhor disse a Moisés que nós temos direito de ter a herança de terra. Então Josué, então Eleazar, nós estamos aqui, e segundo a palavra do Senhor, nós queremos a nossa parte. E Josué disse: essa parte cabe a vocês. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor é enviada, a palavra não volta para trás vazia. A palavra de Deus nunca cai por terra. Então, quando nós tivemos a certeza, quantos aqui creem que a palavra de Deus ela é poderosa? Quantos aqui creem que a palavra do Senhor não vai cair por terra? Quantas vezes você crê que a palavra que saiu da boca de Deus não voltará para trás vazia? Então, porque às vezes nós estamos vivendo em muitas dificuldades, necessidades, estamos passando por muitas carências na nossa vida e não tomamos a palavra do Senhor e apresentamos e dizemos: eu preciso dessa solução, porque assim diz o Senhor e assim diz a sua palavra. Quando nós clamamos ao Senhor, quando que nós podemos ter essa confiança? Ou nós esquecemos que a palavra do Senhor não vai cair por terra e não vai voltar para trás vazia? Ou não temos tanta certeza? O que falta então para mim? O que falta então para você? Será que falta-nos a confiança de Macla? Será que falta para nós, como Noa, que diz que ninguém pode nos deter? Será que falta para nós aquilo que tinha no próprio nome de Ogra, que diz aquela que não tem os pés amarrados? Ou será que está faltando para nós o que está em Micla, que diz aquela que tem autoridade? Ou com Tirza, deleite, delícia da vida e prazer de Deus. Vamos confiar no Senhor, vamos pegar a palavra do Senhor, vamos usar a autoridade da palavra. Olha, Josué, nós queremos a nossa terra, nós queremos a nossa terra. Nós queremos a nossa terra, por quê? Porque o Senhor está nos dizendo que nós temos o direito à possessão, à herança e à bênção do nosso Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus. Vamos invocar o nome do Senhor, porque aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Aquele que busca o Senhor, tem o direito à herança. Vamos confiar na vitória que o Senhor tem para nos dar. Vamos usar da autoridade da palavra do Senhor. E hoje, a palavra do Senhor diz: e Ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou a nossa iniquidade, os nossos pecados, Ele levou as nossas dores. Vamos confiar que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Vamos confiar que para isso o Senhor Jesus veio a este mundo, para nos dar vida e vida com abundância. Então vamos tomar posse da palavra do Senhor, porque as delícias da vida virão do prazer que Deus vai nos dar. Vamos clamar ao Senhor, invoque o nome dEle. Irmãos, você não queira menos hoje do que o Senhor, Ele é justo para nos dar. Eu não vou pedir nada que eu mereça, mas eu vou buscar e vou pedir aquilo que é justo, porque quando o Senhor Jesus disse: tudo o que você pedir ao meu Pai em meu nome, crendo recebereis.
Então, se nós pedirmos, é justo que Ele nos conceda. Então peça, clama e busca o Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Tu és o Deus, Senhor, que nos dá a vitória. Porque quando chegamos com confiança diante do Senhor, porque quando confiamos no nome do Senhor, quando confiamos no nome do Senhor Jesus, esse é o nosso chamado. Se aquela moça foi chamada para confiar em Ti, então nós também fomos chamados para confiar no Senhor. Se a segunda foi chamada, ó Deus, para que ninguém pudesse detê-la, assim também, Senhor, ninguém nos deterá, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós e nos lavou, e nos limpou, e nos purificou, e nos libertou, Senhor, de toda a condenação do inferno e da morte. Assim, Senhor, como o chamado espiritual e ministerial para aquela terceira era, Senhor, aquela que não anda com os pés amarrados, e os nossos pés não estão amarrados, porque o Senhor foi pregado na cruz, os pés foram cravados para que os nossos pés fossem livres para andarmos, para corrermos e não nos cansarmos, diz a Tua palavra. Porque, Senhor, aquela quarta tinha um nome que chamava autoridade, e o nosso chamado ministerial e espiritual é esse. O Senhor disse: eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade sobre escorpiões e sobre serpentes, sobre o poder das trevas, porque pisarão em escorpiões, em serpentes e em toda a força do mal, e nenhum dano lhes será feito. O Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos, autoridade para expulsarmos os demônios. Oh, meu Deus, estenda as Tuas mãos agora, e como o Senhor deu àquela jovem o ministério de desfrutar os deleites, a delícia da vida, o prazer de estar em Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar. Senhor, estenda as Tuas mãos agora. Senhor, traz poder, meu Deus, traz unção, traz vitória para o Teu povo, Senhor, traz libertação e livramento. Abre agora, Senhor, as comportas dos céus, e que a unção, a bênção, a virtude e o poder do Espírito Santo venha, Senhor, sobre o Teu povo, venha, Senhor, sobre a Tua igreja, venha sobre a Tua noiva. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, através de Jesus Cristo, através da cruz, o Senhor nos deu a promessa de nós entrarmos no reino celestial. Oh Senhor, essa é a nossa promessa. O Senhor nos prometeu que nos daria o Teu reino por herança, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e com toda a esperança e com toda a nossa confiança nós aguardamos o momento em que o Senhor Jesus nos dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação dos séculos, cujos nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Nós esperamos em Ti, Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, porque nós sabemos, como essas moças, nós também sabemos que a Tua palavra diz: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque naquele dia elas apresentaram a palavra do Senhor e disse: nós queremos a nossa herança, porque assim diz o Senhor, que nós temos o direito de entrarmos na terra e temos o direito de sermos herdeiros dessa terra. Oh Deus maravilhoso, o Senhor nos prometeu uma terra, o Senhor nos prometeu que nos levaria
porque assim disse o Senhor Jesus: assim como eu venci e me assentei à direita do meu Pai, todo aquele que vencer, eu farei com que se assente à minha direita no meu reino. Essa é a promessa, e nós esperamos que o Senhor se faça cumprir a tua promessa nas nossas vidas, Senhor. Para isso queremos nos manter, para isso queremos, Senhor, nos portar como se portou Zelofehade, servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, e jamais nos rebeliarmos contra o nosso Deus. Traz a tua bênção, a tua unção, a tua libertação e o teu livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga: eu vou lutar, perseverar e conquistar tudo aquilo que o Senhor me deu como promessa e me deu por herança. Você tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus? Então aplauda o Senhor, dê a Ele o melhor que você tem. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Que o Senhor Deus possa abençoar todos aqueles que nos acompanharam pela internet e aqueles que ainda vão nos acompanhar assistindo nos vídeos, cultos anteriores. Que tenha abençoado e edificado muitas pessoas. Que Deus possa abençoar a todos que estão na sua casa, no seu trabalho, e os que estão aqui presentes. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que Deus abençoe.